A porta da rua é a serventia da casa, meu amor. Comigo é assim. Vocês já compraram uma casa e tiveram que lidar com vizinhos insuportáveis? Pois é o caso dessa moça aqui. Hoje a gente vai assistir e comentar sobre. Eu também gostaria de que vocês comentassem aqui embaixo o que é que vocês acham dessa tal situação. Né? Vocês acham isso legal? Isso que esses vizinhos dela, no caso do casal, né? Porque é um casal, fizeram? Vamos assistir agora. Não se esqueçam de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho pra receber as notificações de mais vídeos, tá bom, gente? Vamos lá. Os que quase nos expulsaram da casa que a gente tinha Pera, eu acabado. acho que não tá nem. E os nossos vizinhos que quase nos expulsaram da casa que a gente tinha acabado de comprar. E a gente ficou 5 meses sem pisar os pés lá. E ainda hoje, todos eles nos odeiam. Pois é, senta aí que eu vou te contar essa história e depois eu quero sua opinião sincera. Eu quero saber o que, é que você acha, né? Se a gente tá errado, se não tá errado, aquela coisa toda. E ela é a Nath Souza, pra quem quiser tá procurando aí o perfil dela. Nath Souza lá na Rede Vizinha, tá bom? A Rede Vizinha... Tic-tac, vocês sabem. Vai ser uma verdadeira lavagem de roupa suja. Mas na verdade é muito mais, né? Um desabafo. Final de janeiro de 2025, a gente comprou a nossa tão sonhada casa. E era a casa perfeita, sabe? Um terreno grande pra gente conseguir plantar, criar os nossos animais exatamente como a gente imaginou. E um detalhe também, viu? Era mais perto ali da praia que a gente costuma surfar. Então era um lugar perfeito pra gente. Legal, né, Quando a esse gente negócio de chegou, surfar. a gente foi muito bem recebido e nós fomos amigáveis também com todo mundo. Inclusive, a gente chegou até a participar, né, de reunião com os moradores. Porque lá é assim, deixa eu explicar. O proprietário antigo, ele tinha uma propriedade bem grande e ele dividiu essa propriedade em lotes e ele foi vendendo, né, esses lotes. Esses moradores, né, que foram adquirindo esses lotes, eles se juntaram e fizeram uma associação de moradores. Então, só pra você entender, é como se fosse um condomínio, mas não é um condomínio, é uma associação de moradores. E até aí tava tudo bem. Entendi mais ou No menos. carnaval que começou toda a confusão, eu vou te explicar um pouquinho, mas eu preciso voltar um pouquinho pra você conseguir entender todo o contexto. O proprietário antigo, ele é uma pessoa muito boa. Então, ele sempre facilitou tudo pra todas as pessoas que estavam ali à sua volta. Desde a venda ali, né, dos lotes, que era vendido, né, por um valor bem abaixo, até a forma de pagamento, que ele facilitava. E depois disso, né, todas as pessoas que compravam um lote naquele local poderiam utilizar, ele cedia, né, ele deixava as pessoas usarem a propriedade ali principal, que foi a propriedade que a gente comprou, né? Então a propriedade tinha uma casa principal, tem uma casa auxiliar, tem quiosque, piscina, tem suítes externas e tem um depósito também. Então todas as pessoas, né, que adquiriam esses lotes, ele permitia, né, que utilizasse ali aquele espaço. Então todo mundo utilizava essa propriedade, que agora é a nossa propriedade, como bem queria. Então eles utilizavam da forma que eles queriam, porque o outro proprietário não permitia. Então eles utilizavam, né, como se fosse depósito e armazenavam, né, materiais de construção, armazenavam fogão, geladeira. Ah, não, gente. O negócio não é seu, aí só porque o proprietário disponibilizou, né? Deixou vocês usarem, vocês vão usar mesmo. Eu não teria essa coragem. Eu tenho a minha casa, e só porque o proprietário deixou eu usar aquele espaço lá e tal, que eu poderia, que ele poderia vender depois, eu ia ter que tirar, caso os novos donos. Eu até entenderia se eu colocasse, eu teria que entender, né? Que eu teria que tirar. Mas eu não colocaria. Eu sendo esses vizinhos, no caso dela, eu não colocaria. E vocês entenderam. Cama, colocavam tudo lá dentro da casa, moravam lá, né, enquanto a casa deles estava sendo construída. Os pedreiros, né, também moravam nesses locais enquanto estavam construindo Meu outras Deus. casas. É um furdunço, gente? Não é possível. É um furdunço? Não. Eu não iria, gente. Ah, não, gente. Já é demais, gente. Já é querer forçar a barra. Uma família, né, que ainda mora lá na nossa propriedade. Então, era utilizada, né, dessa forma. Era assim que funcionavam as coisas lá. Mas antes do carnaval, eu enviei uma mensagem para a pessoa que era uma das responsáveis, né, pela associação, para comunicar no grupo que a propriedade, né, agora era nossa. Era uma propriedade, né, particular. A gente não queria pessoas transitando dentro da nossa propriedade, nem utilizando a nossa piscina. Pois é. Quem em sã consciência vai comprar uma casa, uma propriedade e vai deixar que os outros estranhos, né, por mais que sejam vizinhos, são pessoas estranhas que a gente não conhece, transitando pela nossa casa. Gente, imagine que situação. Você tá na sua casa, você não pode nem ficar com a porta aberta, exemplo, que vai do nada, o vizinho tá lá dentro. Porque tem pessoas que são assim. Existem pessoas que fazem isso. Tem gente que chega nesse nível de bizarrice. Mas, né, véi, No nosso quiosque, a nossa casa, aquela coisa toda, né? Então a gente solicitou que fosse emitido, né, um comunicado no grupo. Foi aí que tudo começou. Assim que eu enviei essa mensagem para a responsável, né, pela associação, eu recebi uma resposta que eu fiquei assim super surpresa. Eu fiquei assim de queixo caído, porque ela falou para mim que ela não sabia de proibição nenhuma, que ela não ia informar nada no grupo, que ela não ia entrar nessa briga e largou a coisa lá, né? Quando eu recebi aquela mensagem, eu falei, meu Deus do céu, o que é que eu vou fazer? Não, eu vou mandar uma mensagem no grupo comunicando. E assim eu ela já sabia como o pessoal era, né? Essa pessoa que não quis informar ao grupo. Já sabia exatamente quais eram os tipos de pessoas que ela estaria lidando. E para nossa surpresa, ninguém gostou do nosso comunicado. Mas, rapaz, nossa, ninguém gostou. Gente, não tem que gostar. Entendeu? Não tem que gostar.
Quem pagou pela propriedade foi quem? Foi você? Não, foi ela. Foi ela que pagou pela propriedade. A propriedade é dela. Você não tem que gostar de nada, não. É ela que tem que gostar. A casa é dela, quem manda é ela. Né, não, Nath? Quem manda é ela. E é isso aí, velho. Foi contra e começaram a atacar a gente, dizendo, né, que a gente tinha ido para poder destruir a paz, destruir a harmonia do local, que o local era um local familiar e a gente chegou lá, né, destruindo, acabando com isso, que iam vender os lotes porque não queriam mais ficar em um local com pessoas como nós. A porta da rua é a serventia da casa, meu amor. Comigo é assim. Eu compro um lugar, a pessoa não vai gostar do que eu vou fazer porque a propriedade é minha. A porta da... Quer ir embora? Pode ir embora. A porta da rua é a serventia da casa. Simplesmente, ó, se exploda, vai embora, tchau. Foi assim, surreal, né, pra gente receber aquela enxurrada de mensagens negativas no carnaval. Gente, não, é muito engraçado, né? Muito engraçado. Que a dona da casa não pode mandar na própria casa. Quem manda são os vizinhos. Nossa, que incrível, gente. Gente, eu fico boca aberta que existe gente assim. Fico boca aberta com pessoas que chegam a esse nível de bizarrice. É bizarro, gente, é bizarro. Comenta aqui se vocês conhecem alguém que é assim também, porque eu quero saber. Eu não conheço. Eu acho. Ao meu ver, assim, por alto, eu não conheço. Mas, né, muito bizarro. A gente foi lá, mesmo com toda essa confusão que tinha acontecido. E mesmo assim, as pessoas não respeitavam a gente. Tava eu e Igor lá no quiosque conversando e as pessoas invadiam a nossa propriedade, faziam um tour pela casa, sabe? Mostrando e trazendo gente, e indo pegar nossas frutas. E tinha vizinho, né, que entrava pra poder pegar ferramenta, porque a oficina dele era na nossa propriedade. Enfim, era assim uma loucura, sabe o que a gente tava... Ah, não, gente. Vocês deixariam isso acontecer na casa de vocês? Eu já teria chamado a polícia. Gente, como é que pode? Eu mandaria embora, vai embora. Oxi, tá na minha casa fazendo o quê? Chamando os outros pra olhar o que não é nem seu. Saia daqui agora. Se o povo tá arranjando briga comigo por coisa desnecessária, eu também vou arranjar por coisa necessária, porque a casa é minha, fui eu que comprei, eu não quero ninguém estranho entrando dentro da minha casa. É simples assim. Não quero ninguém estranho. Gente, eu não tô aceitando nem conhecido dentro de casa que chega na porta, eu finge que nem conheço. Quem dirá estranhos? Quem dirá estranhos? E às vezes a gente nem tinha reação, porque a gente não acreditava que aquilo estava acontecendo. Pois é. Ainda teve mais coisas, né? Que as pessoas começaram a inventar mentiras com o nome de meu marido. Depois, né, de tanta hostilidade que a gente recebeu, a gente... Sobre toda essa situação que tá acontecendo, eu creio que mentiras sejam o menor dos problemas. O problema é os vizinhos quererem mandar na sua casa. Não é a mentira. A mentira tem em todo lugar. Vizinhos, todos, eu acho que todo bairro, toda rua tem essa de vizinhos que mente, que inventa, que fofoca, que conta coisa que não tem, que inventa coisa, que mente, que... Ixi. Isso é chato, gente. Eu creio que existe em todos os lugares. Mas esse negócio dos vizinhos querem mandar na sua casa, que você comprou com seu dinheiro. Não, gente, para que tá feio. Gente, se essas pessoas aí que fizeram isso estiverem vendo esse vídeo, para. Se tem gente que é assim que tá vendo esse vídeo, para. Isso é triste, isso é horrível. Procure um psicólogo. Urgentemente. É necessário. É urgente, você está precisando. Não é algo que... Ah, nossa, não é nada demais. É demais. É horrível e é chato. Se você tá se incomodando com algo, você guarda pra si. Eu, quando me incomodo com algo, eu guardo pra mim. Eu não falo com ninguém, eu não falo pra ninguém, eu não vou descontar em ninguém. Mas você se incomoda e ainda vai perturbar a paz dos outros. Vai perturbar a vida dela. Sendo que ela que comprou a casa com o dinheiro dela. A propriedade. Ah, não, gente. E estipulou um prazo para que as pessoas retirassem tudo da nossa propriedade. A partir disso, todas as vezes que a gente ia para a nossa casa, para o nosso lar, pro nosso sonho, né? Porque ali foi a realização de um sonho. Pois é. A gente ficava escutando piadinha dos vizinhos. A piadinha então, nem me importava, nem ia me importar. Gritavam, falavam várias coisas assim pra gente ofensiva, né? Deus é mais. E a partir disso, nós ficamos tão tristes, mas tão tristes, que a gente ficou 5 meses sem pisar os pés lá. Porque Igor falava pra mim assim, como é que a gente vai morar em um lugar que a gente já é odiado por todos? A gente não queria esse clima, porque a gente quer um clima, né, de amor, de paz. Eu e Igor, nós somos uma pessoa, né, nós somos um casal muito da paz, muito do amor, aquela coisa toda, good vibe, sabe? A gente é isso. E aí a gente não estava se sentindo bem, né, naquele ambiente. Então ficamos 5 meses sem ir lá. E aí a gente ficou procurando, né, casas em outros locais. Fomos para outro estado, inclusive, né, para poder procurar casa, procurar algum lugar que a gente gostasse, que a gente se identificasse. Só que a gente não achou, a gente não encontrou o lugar perfeito, porque o lugar perfeito pra gente é lá, é aquele que a gente tinha comprado inicialmente. Aí depois... Infelizmente tem essa, né? Por mais que esteja... É como se fosse o quê? Dependência emocional. Você está se incomodando com a situação, mas você não quer sair da situação, porque você ama a pessoa, você ama o lugar. A gravação parou porque o espaço do celular tinha acabado. Mas já resolvi, gente. Então eu voltei aqui rapidinho. Eu até esqueci o que eu tava falando, mas não tem problema não. Vamos só continuar vendo o vídeo, tá bom? Inicialmente. Aí depois de todos esses meses, a gente decidiu voltar e retomar o nosso projeto e... Até porque a casa é sua, meu amor. A nossa casa é sua. Direito. Doar quem doer. Então a gente vai viver a nossa vida, ser feliz lá. E quem quiser, sei lá, sabe que gosta ou que não gosta da gente, não vai fazer diferença. Depois de você escutar essa história toda, eu quero que você fale se nós somos o errado, né? Nessa história. Somos nós os errados? São. E olha, sabe por quê? Mais, viu? Sabe por que somos errados? Porque ainda tá dando ibope pra esse povo. Tá demonstrando que se incomoda. Para de demonstrar que se incomoda.
vai viver sua vida, vai pra sua casa, sei lá, construa uma muralha enorme, bota aí a muralha, cria a torre de Babel ao redor da casa, do negócio. Mas para de se importar com esse povo. Entendeu? Bota cerca, bota arame farpado, bota tudo, bota boi, bota jegue, bota tudo ao redor da casa, tudo. Gente, eu teria murado o muro alto, a muralha de Babilônia eu teria colocado ao redor da minha casa, gente. Do meu patrimônio, meu patrimônio. Já disse, o nome já disse, meu patrimônio, gente. Meu patrimônio é minha casa, meu lugar, o lugar, eu faço o que eu quiser, tem que estar ninguém entrando. É chato ter que ser obrigado a colocar um muro só por causa desse povo, do povo que quer entrar, né? Mas, infelizmente, teria que fazer isso. Infelizmente, né? Porque o povo não respeita a sua voz, não dá ouvido. Não dá ouvidos ao que você fala, não te vê como autoridade, sendo dona da sua própria casa. Não vê assim, desse jeito, só quer mandar na sua vida, mandar no que é seu. O povo quer mandar no que é seu, não quer mandar em si mesmo, não cuida mais da própria vida. É isso, gente. Não tem que ficar se importando, não tem que dar ibope pra esse povo que não tem o que fazer, que fica querendo mandar na sua vida, não tem que dar ibope, não tem que ouvir também, não ouça os conselhos, não ouça nada desse povo. Esse povo só quer te prejudicar. Só pensa em si, esse povo só pensa em si. Ah, eu tinha se acomodado demais com a vida de antigamente, com o antigo dono. Por que quis, gente? Por que quis? Porque, gente, se você tá no lugar, você tem que entender que o lugar não é seu, você guarda porque você quer, né? Você guarda porque você quer. O lugar não é seu. O antigo dono, permitia. Mas, o que pode acontecer? Você tem que entrar no lugar sabendo o que pode acontecer e o que vai ter ali naquele lugar, velho. O dono permitiu, só que aí você poderia... Entende que vai vir outro dono, que pode ser diferente, entendeu? Tudo pode ser diferente, vai ser diferente, você sabe. Eu tenho certeza que esse povo tem a mente assim, ó, miúda, mente pequena, ou um cérebro, ó, deste tamanho. Porque, gente, não tem cabimento um negócio desse. Tem gente morando na nossa casa auxiliar, que a gente ainda permitiu, né, que ficasse mais um tempo. E as coisas, né, os materiais e tudo da associação ainda está no nosso depósito, que a gente permitiu também que ficasse. Olha aí como pessoas ruins que nós somos. Porque tem muitas casas lá, casas enormes, terrenos gigantescos, tem casas maiores que a nossa. Mas não fica nada na casa deles, né? Mas na nossa tem que ficar. E ainda assim a gente tem Austrália, né? permitido, né? Isso. Mas nós que somos os ruins da história. Quero saber o que é que você acha de tudo isso. Você ficaria nessa casa? Você se mudaria? Como é que você conduziria nessa situação? O que eu faria nessa situação? Porque eu sou uma pessoa que gosta da paz na minha vida. Eu não gosto de dar paz pros outros, eu não gosto de dar paz pra mim. Eu não gosto de dar paz pros outros. Não, se bem que se eu estou em paz, tá todo mundo em paz, gente. E se o povo tirar minha paz, eu me retiro. Eu faria o quê? Venderia essa bosta dessa casa. Venderia! Ir embora. Gente, eu não tenho paciência. Não tenho paciência, meu pavio é por aqui, ó. Eu já teria estourado, já teria feito de tudo, ó. Já teria gritado, já teria surtado, enlouquecido, enmaluquecido, ficado louca com esse povo. Gente, eu não tenho um mínimo da paciência com ninguém, com nada. Gente, qualquer coisa, eu tô assim, ó, estourando. Qualquer coisa eu grito, qualquer coisa eu explodo. Essa mulher, ela tem paciência, é a coisa que eu não tenho. É a coisa que eu nunca vou ter. Não tem como ter paciência com gente assim. Com gente insuportável que quer mandar na sua vida, que quer mandar nas suas coisas. E como é que tem paciência com isso? Não tem, não. Não tem não, gente, isso aqui tá mais pra um desabafo meu do que dela. Que é ela que tá passando pela situação e eu que tô estressada com a situação dela. Gente, eu tô estressada com a situação dos outros, vocês já estão entendendo? Estão entendendo? Eu me retiraria dessa situação na hora. Venderia esse lugar, ia alugar ficaria em um hotel por enquanto, até comprar outro lugar, mas sairia na hora. Gente, eu não tenho paciência não. Esses vizinhos aí insuportáveis dessa mulher. Essa mulher, meu Deus do céu, como é que essa mulher aguenta? Como é que essa mulher aguentou todo esse tempo? Ainda ficou 7 meses, 5 meses, depois voltou. Aí os vizinhos faz isso, faz aquilo. Gente, véi, eu surtaria. Não tem como, não tem lógica, ninguém é obrigado. Eu sei, ninguém é obrigado a fazer isso que eu faria. Mas eu não suportaria, eu ir embora, eu me retiraria dessa situação. Porque eu penso, eu não sou obrigada a estar nessa situação. Minha saúde mental vale muito mais do que tudo isso. O que é que eu faço? Vou me retirar. Vou sair disso aqui. É o que eu faria. Vocês fariam isso também? Porque, gente, não é possível que alguém... Vai, é isso. Vai. Vamos ver isso aqui logo, vai. É só um trechinho, porque acontece a coisa. E ainda acontece coisa. Vocês não têm noção ainda do que acontece. a gente tá tendo que passar. Nossos vizinhos nos odeiam, mas eu vim trazer atualizações de como está a casa hoje. Como eu falei no primeiro vídeo, tudo isso aconteceu no começo do ano, final de janeiro, fevereiro. Então, muitos meses, né, se passaram e muitas coisas aconteceram. E apesar da gente ter ficado 5 meses sem pisar os pés lá, a gente tomou, né, algumas ações que foram positivas pra gente. Então, a primeira delas foi estipular um prazo para que os vizinhos, eles retirassem tudo que estava dentro da nossa propriedade. Alguns vizinhos ultrapassaram, né, esse tempo ali que a gente estabeleceu, mas no final das contas eles retiraram tudo. E não fizeram mais, não fizeram nada além da obrigação deles. Que era algo que não tinha nem que fazer, mesmo que o antigo proprietário tenha permitido. Não era nem pra fazer. Não era nem pra estar colocando as tralhas deles lá dentro. Isso não é deles. Sabia que o antigo proprietário poderia vender. Poderia acontecer uma hipótese, né? Uma hipótese, não, será que vai vender? Não vai. Será que o próximo dono vai ser assim também como ele? E vai deixar a gente deixar as nossas tralhas que a gente não quer dentro da nossa casa, dentro da casa deles, que eles vão comprar com o dinheiro deles. Eles vão deixar. Claro que não. Tem gente que pensa assim.
Aí hoje a casa já tá vazia ali, só com coisa da gente mesmo. Que bom. Tem duas É o situações que mínimo. foram as situações que eu falei no primeiro vídeo, que a gente ainda está resolvendo, então ela ainda não foi resolvida. É algo, né, que a gente precisa resolver o quanto antes. E vendo o comentário de vocês, eu vi que isso é super necessário e urgente. Nossa, é Então, super a gente já vai necessário e urgente. resolver. Uma Claro outra que coisa é. também é que a propriedade aqui, quando a gente comprou, ela não tinha demarcação, então era toda aberta, não tinha nada delimitando ali o espaço. Em agosto, quando a gente resolveu voltar e assumir mesmo ali a nossa casa, a primeira coisa que a gente fez foi cercar. Então a gente cercou, a gente comprou eucalipto e arame, né? Então a gente cercou dessa forma e colocamos também cerca viva, algumas plantas para poder gerar nessa privacidade, fazer com que as pessoas não consigam entrar na casa, porque a cerca é um pouco falha, né? Então ela inibe algumas pessoas, mas tem outras pessoas que não são inibidas. E tem gente, que entra, eu falo isso porque eu já fui na roça, eu sei como que se passa numa cerca. É simples passar por uma cerca dessa daí, ainda mais dessa daí. Gente, o que é que acontece? Eu falo isso de cerca quando eu era mais nova também, né, gente? Que acontece. Qual é a pessoa que nunca passou numa cerca de pular cerca? Não pular cerca de traição, mas pular cerca de literalmente, né? Tem como, é óbvio que tem como. Ou seja, essa cerquinha aí não vai deixar esses intrometidos, filhos da mãe, não vai impedir esses filhos de uma mãe entrar dentro da casa dela. Não vai, pode, véi. Mas infelizmente, né, às vezes a gente não tem ali a condição e tal. Não sei se é o caso dela. Não tem a condição e tal de botar um muro, uma muralha na casa, que eu ia murar mesmo, alto, bem alto mesmo, pra todo mundo, ninguém nem ver o topo da antena digital lá em cima, ninguém ia nem ver nada. Eu muraria tudo, eu queria ver alguém entrar, e ainda além de murar muito alto, eu colocaria espinho, colocaria cerca, colocaria tudo, arame, tudo no muro. Gente, não é possível. Com essa cerca. O objetivo inicial era fazer muro mesmo, né? Porque a gente não queria olhar mais pra cara de vizinho nenhum. Pois é. Mas o financeiro da gente não permitiu. O que permitiu foi a cerca mesmo, né? E com assim, ó, com muito sacrifício. Como o terreno aqui ele é grande, o orçamento, né, só da mão de obra do pedreiro ficou em torno de 45 mil a 65 mil reais. Fora os materiais, né, que a gente tinha que comprar para poder construir o muro. Então, como a gente não teve condições, a gente acabou, né, cercando, né, dessa forma. Mas a gente já viu que vai ser necessário o muro. Isso porque vai, sim. Uma das ações, né, que a gente teve foi colocar câmera de segurança pela propriedade. E como a gente não mora lá atualmente, a gente mora perto, mas a gente não mora lá, né? Então, nos momentos em que a gente não está lá, coisas acontecem como vocês devem imaginar. E a gente visualizou isso pelas câmeras de segurança. Então, as câmeras de segurança foi, de certa forma, né, bom para poder mostrar pra gente, né, as coisas que estão acontecendo. Eu acho que de certa forma inibe também, né, muitas... não, eu queria que ela mostrasse direito, mas depois vocês voltem aí na parte que ela mostrou e coloquem em câmera lenta pra vocês verem. Eu não consegui ver direito, mas um homem, parecia ser um homem, né? Coisas assim como a cerca, mas nada do que um muro, né, minha gente? Um muro é um muro. Então, em breve, um muro é um muro, assim que com a gente certeza conseguir, né, que a gente tiver condições, a gente vai colocar o muro para nossa segurança, para nossa privacidade, para a gente conseguir viver bem e com tranquilidade. Então a gente teve muito avanço positivo, né? Principalmente nesses 2 últimos meses que a gente decidiu que a gente ia ficar lá. Então a gente já cercou, a gente já colocou cerca viva, a gente já colocou câmera de segurança, a gente já começou a fazer uma reforminha na casa pra gente conseguir, né, se mudar e começar a morar lá de fato. E a gente começou a fazer outras coisas também. Então a gente está fazendo nossa agrofloresta. Então tem muitas coisas boas, né, acontecendo. E eu espero, né, que continue assim. Claro que ainda tem situações, né, que a gente precisa resolver. E tem
outras coisas, né, que acontecem por aqui também, que são cabulosas. Se eu conto aqui, vocês vão ficar de queixo caído, igual vocês ficaram lá no primeiro vídeo. Teve gente que não acreditou, gente. Não é mentira, não. Antes fosse mentira, mas não é. Antes fosse vida mentira. real, infelizmente. A gente tem muito trabalho pra fazer aqui na nossa propriedade. Tá, pera, deixa eu falar. É tão absurda essa história que ela está contando que não parece ser real, parece ser coisa de novela, gente, coisa de filme. A única coisa, daria realmente uma novela, essa situação dela aí, daria uma novela real. Eu investiria aí, chamaria aí Sônia Abreu, como é o nome daquela mulher lá da Globo que faz as novelas, que escreve as novelas, que eu esqueci o nome dela. Ela poderia muito bem criar uma novela em cima dessa história dessa mulher, velho. Não é possível. E tinha que ser uma novela de suspense misturado ali com comédia, com um negócio de roça, de sertão, mais nordestino. Seria bem legal, bacana. Ficaria bacana aí uma novela aí das 7. Bem legal, das 7 a novela. É das 7? É essa mesmo, é das 7. Porque tinha a das 7, que eu me lembro. Aí depois da novela das 7... Não, Malhação, novela das 7... Depois vinha Jornal Nacional e depois vinha a novela de mais tarde. É isso mesmo. Poder deixar ela a nossa cara e o nosso lar de verdade. Você quer acompanhar todo esse processo? Se quiser, deixa aí nos comentários para poder gravar mais vídeos e compartilhar com você tudo isso. Descobrimos que os nossos vizinhos, em nome da associação, estavam se organizando para supostamente tomar nossa casa anexa. Compramos uma propriedade que é composta por uma casa principal, 3 suítes externas, um depósito, uma casa anexa, que as pessoas chamam de edícula, né? Isso eu tô aprendendo ainda, e a área da piscina com quiosque. Após a compra da propriedade, passamos a conta de energia para os nossos nomes e fomos resolver o valor da energia referente à família que mora ainda na casa anexa. E por falar nisso, eu ainda tenho que explicar para vocês, né, por que eles estão lá, a história deles, né? E o que a gente fez também. Tô nem acreditando nessa situação, gente. Tô nem crendo, tô nem botando fé. Mas deixa eu lhe falar uma coisa. Eu espero que esse povo, que essa família anexa que tá aí dentro dessa casa, pague. Né? Eles não tem que pagar nada, não. O que tem que pagar é eles que estão gastando. Mas deixa eu falar. Quer dizer que além, gente, não é apenas tão invadindo a minha casa, que já é absurdo, já é algo absurdo. Sendo que é minha casa e eu já botei isso, já botei aquilo, já fiz isso e aquilo, e ainda estão entrando dentro da minha casa. Que é que eles ainda querem tomar a casa dela. Não, estão se organizando para tomarem a casa dela. Ah, não, gente, eu já teria vendido. Quer ficar com essa bosta? Fica! Engole, enfia no... Fica com essa bosta, entendeu? Fica logo com essa bosta, fica com esse cocô. Eu pego o dinheiro que eu vou usar para vender e vou comprar em outro lugar. Ai, não, gente. Não. Explicar, né, com relação a essa situação. Mas a gente foi resolver, né, com relação ao valor referente à parte deles ali de luz da propriedade, né? Foi aí que a gente percebeu que algo maior estava prestes a acontecer. Pasmem com o que vai acontecer agora. Nós descobrimos que os vizinhos que compõem a organização ali da associação estavam se organizando para incitar a separação da luz da casa anexa da nossa propriedade. Aí a gente ficou imaginando 1000 coisas que poderiam acontecer se isso fosse, né, concretizado, incluindo, né, a gente futuramente perder aquela casa, porque nos modelos, né, em que a gente está agora, a gente não corre esse risco. E lá vai eu, de novo, enviar mensagem para aquela representante da associação. E na mensagem eu disse para ela, né, que não seria possível fazer a separação dessa conta de energia. E você sabe o que foi que ela me respondeu?
Ela me disse, olha o que essa mulher me falou. Eu fico dando risada assim, mas é de nervoso, viu? Porque a situação é séria. Mas às vezes, né, eu costumo levar a vida com um pouquinho de humor. Então eu costumo dar risada, brincar com as situações, aquela coisa toda. Mas o assunto é sério. Sabe o que ela me respondeu? Ela me falou assim que era possível sim, porque eles já tinham feito análise técnica. Eles se organizaram e fizeram análise técnica. Gente, tem coisas que não entram na cabeça do ser humano, não. Eles fizeram uma análise técnica para ver a possibilidade de separar a conta de energia da casa anexa da nossa propriedade sem o nosso consentimento, sem falar com a gente, sem a nossa autorização, sem nada. Eles estavam fazendo tudo isso por trás da gente. A gente não fazia ideia de que isso já... Como é possível a pessoa lá da casa me estressar na minha casa, no meu celular? Não tem como, gente. A pessoa lá de longe me estressar no meu celular, eu não aceito. Não é ela que tá me estressando, é esse povo desses vizinhos dela aí, velho, dessa mulher. Ah, não. Eu não tenho um mínimo de paciência, eu não tenho um pingo de paciência com esse povo, mas não. Esse povo já me tirou a paciência, já me estressou. Estava sendo feito. Eles queriam deixar aquela casa independente sem que a gente soubesse. Naquele momento eu falei pra ela, eu vou ser mais clara com você, porque eu quis ser cordial, eu quis ser amigável, mas eu vou ser bem clara. Nada disso vai ser feito porque a gente não quer, a gente não autoriza, a propriedade é nossa. Vocês não têm que decidir nada com relação à nossa propriedade. Pois é. A luz, ela vai continuar junta e vocês não têm autorização pra fazer nada e nem pra pisar os pés lá na nossa propriedade. Aí lá vem ela com a conversinha mole. Ah, eu não entendo porque vocês não querem que isso seja feito, que besteira, é uma coisa tão simples e bebê, bababá. Eu falei, não vai fazer, não vai ser feito e acabou, não tem discussão. Finalmente ela se posicionou da maneira que deveria. E eu ainda tô achando que ela ainda foi fraca aí nesse posicionamento. Ela tinha que botar mais, se impor mais, ser mais estressada, mais braba, entendeu? Tem que embrabecer pra cima desse povo. Esse povo dá uma de doido, seja 2,5 com esse povo. Quem é doido, gente? Remédio pra doido. É dois doidos. É eu mais doida ainda. É um remédio pra um doido. Ah, eu sou doida, doida sou eu. Eu que sou louca. Venha tirar minha paz pra ver quem é maluca. Sou eu, maluca, louca da cabeça. É eu. Não tem, véi, vocês viram dessa mulher aí? Eu já tinha chamado polícia, já tinha feito mal barraco, já tinha feito tudo pra tirar esse povo do meu pé. Mas eu sou uma pessoa que gosta da paz, né? Se fosse eu no lugar dela, eu teria vendido essa propriedade pra esses vizinhos mesmo. Vende pra esse povo. Mas eu quero meu dinheiro também. Então vendia pra outra pessoa, passa adiante esse sofrimento, essa agonia, essa perturbação dos infernos. Passe adiante, mas eu nem explico, só passe. E vá viver sua vida em outro lugar que tenha paz. Busque a sua paz. Gente, isso daqui... nenhum remédio cura, não. Quando você fica louco da cabeça de verdade, se estressa, você desenvolve ansiedade, depressão, um monte de coisa. Esse vizinho vai estar aí pra curar? Não vai. Quem é que vai curar? Ninguém. Você tem que buscar a sua paz. Gente, isso aqui em primeiro lugar. Sua mentalidade, sua mente, sua saúde mental, sua paz. Tudo em primeiro lugar. Se esse povo tá te perturbando, você saia. Vai embora. Sai desse lugar que não te pertence. Já falei, pronto, falei. Coisas que eu faria. Ninguém é obrigado a fazer, mas é coisa que eu faria. Isso não tá em pauta. Não vai ser feito e ponto final. Agora você me diga se é possível uma coisa dessa. Quer mais fofoca? Porque tem, viu? Eu já ia parar, não ia fazer mais fofoca, mas vocês estão pedindo, e tem bastante fofoca, tô compartilhando. Uma outra coisa também, tem muitas pessoas que estão querendo ajudar, querendo apoiar o nosso projeto, pra gente conseguir construir o muro, pra gente conseguir fazer a reforma, se mudar, aquela coisa toda. Então, se você quiser, né, apoiar o nosso projeto, apoiar a realização, né, do nosso sonho, tem link, né, do Pix no perfil do nosso canal. Então, você pode clicar lá, ajudar, né, da forma que você quiser, da forma que você puder. Pronto, vou estar deixando o perfil dela aí. Quem quiser ir lá no perfil dela, é só ir, vou estar deixando o nome do perfil dela aqui na tela. Vocês vão lá. É isso aí, gente. Se vocês gostaram desse vídeo, ou se vocês se estressaram, deixem um like também, assim como eu. Eu me estressei com a situação. Eu não tô vivendo o que ela viveu. Não vivi o que ela viveu, mas eu me estressei com o que aconteceu com ela. Então é isso, gente. Tô vivendo a dor do outro. Tô me estressando, velho, minha saúde mental já tá indo embora, só com a situação dela. Imagine se fosse comigo, se fosse contigo, gente, se fosse com vocês. Eu quero saber se fosse com vocês. Quero saber o que vocês iriam fazer. Comenta aqui que eu quero saber o que vocês fariam. E é isso aí, gente. Se vocês já passaram por uma situação dessa também, comenta aí.